Olá, eu sou o professor Dionísio Vaz, da Universidade Católica de Santos e do COIC, Comitê de Iniciações Científicas do IPESC, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Universidade Católica de Santos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês para apresentar e acompanhar o seminário de pesquisas, um seminário de pesquisa especial comemorativo do Dia Mundial da Água. No dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água, que é um patrimônio indispensável, né? Um recurso natural indispensável que temos que zelar como um patrimônio importantíssimo e imprescindível para a vida e para o nosso planeta. Por isso, estamos aqui hoje para esse seminário intitulado Dia Mundial da Água, Governança na Gestão dos Recursos Hídricos. E é com imensa satisfação que nós convidamos e apresentamos a nossa palestrante de hoje, a professora doutora Maria Luísa Machado Granzieira. A professora doutora Maria Luísa Machado Granzieira é professora da pós-graduação em Direito Internacional da Universidade Católica de Santos. Ela é líder do grupo de pesquisa Energia e Meio Ambiente, também aqui da universidade, ligado ao IPESC, pesquisadora na área de Direito Ambiental e Recursos Hídricos. Ela é formada em Direito pela USP, com mestrado e doutorado na mesma instituição, consultora da Unesco para assuntos de recursos hídricos e direito ambiental, e ela tem diversas orientações, diversas publicações de artigos e livros nessa área, dentre eles o livro titulado Direito de Águas, Disciplinas Jurídicas das Águas Doces. É um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado por estar aqui conosco e bom seminário a todos. E com vocês, a professora doutora Maria Luísa Machado Granzieira. Olá, sou Maria Luísa Granzieira, sou advogada, professora da Universidade Católica de Santos e dou aula no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito Ambiental Internacional. E eu estou aqui no Dia da Água para falar com vocês sobre temas que envolvem os recursos hídricos, com foco na governança da água. Para nós falarmos sobre governança, nós temos que colocar um conceito simplificado desse termo. Então, a governança é um sistema de discussão ampliada que reúne todos os atores envolvidos em um determinado tema, no caso da água, para buscar caminhos de lidar com questões complexas. Vejam que não é necessário que haja um conflito específico para ser tratado. A governança não serve também para solucionar conflitos, mas basicamente a governança existe para evitar os conflitos, para que as pessoas consigam, de comum acordo, estabelecer normas de atuação em relação às questões complexas. E quais seriam as questões complexas? A escassez, a poluição, as inundações, a própria organização dos usos. Quem vai usar a água da bacia hidrográfica? Quem vai poder retirar mais água e quem vai tirar menos água? Então, são questões técnicas, mas que envolvem politicamente as pessoas que estão dentro da bacia hidrográfica, vivendo a sua vida e necessitando de água. Além disso, a mudança do clima veio alterar o ciclo da água e gerou incertezas sobre o regime de chuvas. Então, nós temos hoje um quadro onde a negociação, a discussão e a articulação são fatores imprescindíveis para avançar na melhoria da qualidade e da quantidade da água no Brasil. Bom, nós temos, falando um pouquinho de base jurídica, né? A Constituição Federal de 1988 estabelece que o domínio da água é dividido entre a União e os Estados. A União detém os corpos hídricos superficiais, os rios, que ultrapassam os limites de um único estado. Exemplo, Rio São Francisco,
ou Rio Paraná, ou Rio Grande. E os estados são titulares do domínio de rios que nascem e têm sua foz dentro do seu território, e ainda as águas subterrâneas. Os municípios não são detentores do domínio da água, né? Então, se um rio está dentro do território de um único município, esse rio vai ser de domínio estadual. Há uma política pública de recursos hídricos federal, nacional, com aplicação em todo o território, é uma norma geral, que é a Lei 9433 de 1997. E todos os estados brasileiros têm uma política estadual de recursos hídricos que tem muita total conexão com a norma geral. O que nos diz a Política Nacional de Recursos Hídricos? Que a água é um bem público. Sim, a gente já falou. União e Estado são os detentores do domínio da água junto com o Distrito Federal. A bacia hidrográfica é a unidade de gerenciamento, de planejamento e de implementação das políticas de água. Então, surgiu aí uma novidade. Agora eu tenho uma bacia hidrográfica dentro de um ou mais estados, com muitos municípios no seu território, e essa bacia é onde vai ser feita a gestão dos recursos hídricos. Além disso, o uso da água, por ser um bem escasso, pode ser cobrado em face de um valor econômico da água. A prioridade em caso de escassez é o consumo humano e a dessedentação dos animais. Se não houver escassez, os usos múltiplos, ou seja, todos os usos têm que ser compartilhados entre os diversos interesses da bacia hidrográfica, e isso enseja, obviamente, muita conversa e negociação. Quanto mais escasso o recurso, maior a negociação. E a gestão participativa e descentralizada é um outro fundamento da lei. Gestão participativa, ou seja, onde várias pessoas venham participar dessa gestão, e descentralizada, quer dizer o quê? Por bacia hidrográfica. Então, esse é o fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, agora um pouquinho de história, só para localizar como nós chegamos nas políticas de águas no Brasil. Voltando lá para a década de 1960, havia uma preocupação com questões ambientais, né? O desenvolvimento de uma série de eventos no século XX culminaram em 1960, nos anos 60, uma década de muita turbulência social, principalmente, e onde o meio ambiente surge como uma das preocupações da sociedade. A ONU vê nessa preocupação a necessidade de uma nova concepção dos governos e da sociedade sobre o meio ambiente. E, em 1972, realiza em Estocolmo a primeira conferência sobre meio ambiente, que é um marco fundamental de toda a questão internacional ligada ao meio ambiente, que é a Conferência sobre Meio Ambiente Humano. E dessa conferência foi assinada uma declaração dos países da ONU, onde se pode destacar a preservação dos recursos naturais e dos ecossistemas, o enfrentamento da poluição, a criação de instituições nacionais competentes para planejar, administrar e controlar o meio ambiente. Se a gente pensar em 1972, nós não tínhamos nenhuma instituição especialmente com atribuições para controle e planejamento e administração do meio ambiente. A educação ambiental, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, falando numa universidade sobre meio ambiente, sobre água, sobre recursos hídricos. O princípio da cooperação sempre sendo um pilar de toda a atuação internacional e interna, e isso a gente vai ver que vale também para a água, né? A cooperar é um princípio que vale para cada cidadão, assim como para a comunidade internacional. E além disso, né, já em 72,
o destaque para o valor da ciência e da tecnologia na proteção dos recursos naturais. Exemplo, a racionalização para irrigação, ou seja, usar menos água para conseguir a mesma produção agrícola. Isso é ciência e tecnologia. Em 77, em Mar del Plata, Argentina, foi realizada uma conferência da ONU sobre água, sobre recursos hídricos, onde pela primeira vez foi declarado o direito das pessoas, independentemente de sua identidade, situação, estado, à água, o direito à água. E também que o desenvolvimento humano necessita da regulação de recursos hídricos e consciência da relação entre água, alimentos, assentamentos urbanos e meio ambiente. Então, foi se construindo em âmbito internacional, com a participação dos estados, regras, princípios que acabaram voltando para os países em forma de lei. Então, qual foi o efeito no Brasil? Em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que tinha como finalidade formular uma política nacional de meio ambiente, que foi a Lei 6.938 de 1981. Nessa lei, a água surge como recurso ambiental, é criado o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, estabelecendo-se conselhos com a participação da sociedade civil, e o desenvolvimento sustentável. Já em 1981, a lei menciona o desenvolvimento sustentável. A Constituição de 88, produto da redemocratização e que abarcou a participação social em conselhos, em comitês, estabeleceu que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna, observados os princípios onde a gente destaca da defesa do meio ambiente. Isso no artigo 170 da Constituição. E no artigo 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável. Em 91, São Paulo editou a primeira lei sobre política de água, em 7663, criando comitês de bacia hidrográfica, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com a participação de poder público, usuários e sociedade civil. Em 92, uma nova conferência da ONU, dessa vez em Dublin, na Irlanda, sobre água e desenvolvimento sustentável. E nessa declaração surge, aparece a necessidade de uma abordagem participativa na gestão da água. Entre outros princípios, a gestão participativa. Então, todos esses princípios já vão passar a ser absorvidos na legislação brasileira. A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, a Rio 92, na sua declaração se reforça também a cooperação, a participação, o direito ao desenvolvimento, entre inúmeros outros princípios que foram estabelecidos na declaração. Em 2000, foram criados os Objetivos do Milênio, que vigorariam por 15 anos, sendo que uma das metas era reduzir pela metade a população sem acesso sustentável à água segura e ao esgotamento sanitário. Quando terminaram os ODMs, em 2015, foram criados os ODS, mas antes disso, em 2010, é importante nós assinalarmos que a ONU declarou o acesso à água e ao esgotamento sanitário um direito humano. Então, toda essa principiologia, toda essa construção, nós percebemos que há uma relação entre o que acontece no meio internacional, na sociedade internacional, e como isso é absorvido pelo Brasil. Então, em 2015, surgiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem por natureza metas a serem atingidas de forma voluntária, tanto pelos estados nacionais, como pelos governos subnacionais, como estados, municípios, regiões, e mesmo a iniciativa privada, as empresas têm papel, ou seja, todos fazem parte da possibilidade de atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
E quais são, o ODS 6 trata especificamente da água. Então, até 2030, porque sendo a Agenda 2030, é preciso alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Também alcançar o esgotamento sanitário e higiene para todos, assim como melhorar a qualidade da água, melhorar a eficiência no uso, implementar uma gestão integrada dos recursos hídricos, inclusive a gestão fronteiriça e transfronteiriça, né? No Brasil, o Brasil tem a Bacia Amazônica, o Tratado de Cooperação Amazônica, e no Rio da Prata, o Tratado da Bacia do Prata. São tratados que justamente são base para inúmeras negociações locais a respeito de recursos hídricos e gestão de recursos hídricos. Além disso, até 2020, ou seja, o ano passado, era necessário proteger e restaurar ecossistemas relacionados com água, incluindo zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em atividades relacionadas com água e com esgotamento sanitário. Ou seja, todos esses objetivos vão ser desenvolvidos, vão ser realizados na medida do possível, mas é necessária a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do esgotamento sanitário. O ODS 6, ele tem uma característica de que ele se relaciona, vamos dizer assim, ele transversalmente está vinculado à erradicação da pobreza, às cidades sustentáveis, ao consumo sustentável, à vida na água, à biodiversidade. Então, a água está relacionada com vários outros, e isso é uma questão extremamente interessante, porque mostra muito claramente que quem trabalha com água não pode pensar só água, mas tem que pensar floresta, tem que pensar cidade, tem que pensar saneamento básico. Existe uma série de outras questões que estão imbricadas com a água, né? Então, como é que o Brasil responde aos desafios da ODS 6, né? Primeiro, água e esgotamento sanitário são serviços de saneamento básico regidos por uma determinada lei, a 11.445 de 2007. São serviços públicos, né? No direito administrativo, o serviço público tem uma definição e tem todo um regime jurídico. Agora, a captação da água para abastecimento público ocorre necessariamente em um corpo hídrico, superficial ou subterrâneo. E o lançamento do esgoto, que deveria estar 100% tratado e não está, ocorre também em corpo hídrico. Então, há uma relação intrínseca entre recursos hídricos, gestão de recursos hídricos e saneamento básico. Só que a responsabilidade pela gestão de recursos hídricos é de quem tem o domínio da água, União, Estados e Distrito Federal. E a titularidade do serviço de saneamento é dos municípios, ou, em regiões metropolitanas, do Estado e dos municípios localizados nessa área. Então, a gente percebe o seguinte, quer dizer, onde é que entra a governança? A governança necessariamente entra na solução de qualquer problema, de qualquer tema a ser discutido, porque as competências são distintas, os entes são distintos. Há muitos outros interesses, não só do poder público, mas dos usuários e da própria sociedade civil, e é preciso sentar na mesa para negociar, né? Ao contrário do que muita gente acha que é possível fazer em questões de políticas públicas ambientais. É necessária a interação das pessoas, porque a integração de uma política só se faz com a integração de pessoas envolvidas com essas políticas. E qual é o centro do problema todo? Qual é a questão que se coloca? A política de recursos hídricos coloca como objetivo, um dos objetivos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, aqui a gente tem as futuras gerações, não só a atual,
a disponibilidade de água numa qualidade suficiente para que se possa usar essa água. Ou seja, é melhorar a qualidade e a quantidade, é melhorar a disponibilidade da água. E o cumprimento desse objetivo passa pela implementação dos instrumentos de gestão da lei. Então, nós temos o plano de bacia hidrográfica, nós temos a outorga de direito de uso de água, que é um instrumento correspondente ao licenciamento ambiental em relação à água, é a autorização para alguém utilizar a água no seu empreendimento. A cobrança pelo uso da água, que é a possibilidade de se cobrar, não pelo serviço de água e esgoto, mas pelo uso da água, em detrimento, o uso privativo de água, em detrimento de todas as outras pessoas. As metas de qualidade, de melhoria de qualidade e os sistemas de informação. Um instrumento depende do outro. Então, a implementação é um desafio para todos. E essa implementação tem por objetivo exatamente a melhoria da qualidade, a quantidade da água, na medida em que aumenta o conhecimento sobre o que há disponível, o conhecimento sobre a qualidade atual e como ela pode ser melhorada e quanto isso vai custar. Enfim, existe uma série de fatores que relacionam a implementação dos instrumentos de gestão de águas com a melhoria da qualidade e da quantidade. Por que isso? Porque o resultado da poluição e da escassez da água é um risco para o desenvolvimento da sociedade. Cada vez que não se tem água, a sociedade sofre, né? Então, nós temos múltiplos atores envolvidos nessa questão. Nós temos a União e os estados que detêm o domínio e fazem a gestão dos recursos hídricos. O estado e os municípios titulares do saneamento básico. E os usuários da água. E aí vem os setores: indústria, saneamento, agricultura, energia elétrica, pesca, turismo. Todos eles com interesses e necessidades em relação à água de uma bacia hidrográfica. O poder público, ele tem o poder dever de proteger o recurso, ou controlar o uso. Os usuários querem usar, têm interesse. E a sociedade, de uma forma ampla, tem direito à salubridade ambiental e tem interesse na conservação dos ecossistemas. Pelo artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é preciso estabelecer bases muito sólidas de negociação entre os temas relacionados com as bacias hidrográficas para as coisas darem certo, para as coisas funcionarem, porque tem tantos fatores, tantos problemas e tanta gente envolvida. Como é que a gente consegue relacionar, como é que a gente consegue organizar toda essa complexidade de forma que se possa ainda avançar na gestão de recursos hídricos. Daí o papel dos comitês de bacia hidrográfica. São órgãos de Estado, eles são criados por lei ou por decreto, atuam por bacia hidrográfica, porque são comitês de bacia hidrográfica. E aqui eu queria fazer um parênteses pelo seguinte: o comitê atua na bacia hidrográfica de um determinado rio, e no ato de sua criação está estabelecida a área de sua atuação. Então, o Comitê da Bacia do Rio São Francisco, ele atua em todo o Rio São Francisco. Então, ele tem desde a nascente na Serra da Canastra até a foz entre os estados de Alagoas e Sergipe. Agora, se eu quisesse falar do Rio das Velhas, existe um comitê do Rio das Velhas, localizado em Minas Gerais, que é um afluente na bacia do Rio São Francisco, mas o Rio das Velhas tem uma bacia específica e há um comitê estadual dessa bacia específica. Então, o comitê atua de acordo com a lei de sua criação, com o ato de sua criação. Agora, o comitê é um órgão de Estado, ou seja, ele tem uma função pública. Ele tem que observar os princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade e da transparência, entre outros. E ele é uma reunião de pessoas, né,
ele com uma função política clara, porque ele não exerce nenhuma função técnica. Quem exerce função técnica da bacia ou é a agência da bacia ou é o órgão outorgante, no caso a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico em nível federal, para rios, para bacias interestaduais, e os órgãos estaduais para as bacias estaduais. O comitê tem poder deliberativo, ele tem o poder de definir uma série de temas que a gente vai mencionar e dizer o quanto o comitê pode, sim, atuar de uma forma objetiva na melhoria da situação da bacia hidrográfica. Suas reuniões são públicas, há um sistema formal para a eleição dos membros e os membros precisam conhecer tanto a situação da bacia hidrográfica como a legislação sobre águas para poder atuar. Claro que o comitê atua com base em estudos técnicos produzidos pela agência de bacia hidrográfica ou pelo órgão outorgante, né? Então, o que o comitê tem como atribuição? Aprovar o plano de recursos hídricos e o plano de aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água, ou seja, o comitê define valores para a cobrança e indica onde esses valores vão ser aplicados no seu plano de aplicação. Ele estabelece os limites de uso para a dispensa da outorga e define os níveis de qualidade pretendida para os corpos hídricos e soluciona também os conflitos da água. Nós temos comitês estaduais para bacias de rios de domínio do estado, mas nós temos até agora 10 comitês de bacias interestaduais com diferentes domínios, Comitê Federal e os comitês estaduais. Nós temos também, além dos comitês, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os conselhos estaduais, que têm competências para estabelecer regras e aprovar propostas dos comitês. Ou seja, é necessário haver uma pauta de discussão em que todos os atores possam participar na busca dos acordos possíveis, e os desafios são muito grandes. E há um problema adicional, que é que o município participa dos comitês como o poder público, e o poder público tem até 20% da formação do comitê, junto com a União e os estados. Mas, como o município é o responsável pelo saneamento básico, e o saneamento básico tem um impacto muito forte nos recursos hídricos, ele tem muita importância para se tratar de águas. Então, há sim uma subvalorização dos municípios nos comitês de bacia hidrográfica. Essa é uma opinião minha, mas a gente vê sim que os municípios acabam não participando tanto quando eles têm questões fundamentais para lidar, para resolver, e que são questões que têm muito a ver com a água. Então, essa é a questão dos comitês de bacia hidrográfica, criados pela Lei 9433 e pelas leis estaduais, e vem funcionando já há muito tempo. Mas há outras realidades no país. Uma dessas realidades se encontra no semiárido brasileiro, que é uma parte do território nordestino e da região norte de Minas Gerais. A escassez nessa região é fator de conflitos potenciais ou até já instalados. E tem um histórico de dificuldade de acesso à água muito grande. Bom, o que acontece no semiárido? A disponibilidade da água é determinada pelo regime de chuvas. Chove apenas alguns meses do ano e a distribuição de chuvas não é regular em toda a área. O que acontece também? O solo é muito raso no semiárido. Então, a água entra, quando chove, ela não consegue penetrar e ela corre. Então, o solo não detém a água da chuva. E, além disso, existe o fenômeno de secas periódicas, onde as chuvas são ainda mais reduzidas e a população vai enfrentar problemas de abastecimento de água e na manutenção, principalmente da agricultura. Além disso, é uma região extremamente ensolarada e há muita evapotranspiração nesses rios. Além disso, os rios não são perenes, claro.
os rios afloram durante o período de chuva e ficam subterrâneos na época da seca. Isso quer dizer que toda a lógica da Lei 9433 para muitos instrumentos não funciona no semiárido, porque os rios não estão ali. Eles existem, mas eles ficam subterrâneos. Então, o que se fez como expertise mesmo para garantir que aquela população permanecesse na região, né? Existem 11 milhões de habitantes só na área rural do semiárido. Então, construíram-se os açudes, os reservatórios, se fez a adução de água, canais de integração entre reservatórios, para garantir minimamente que as pessoas tenham acesso à água. Mas esses reservatórios, esses açudes, esses canais de integração, eles não existem em todas as áreas. Então, muita gente ainda sofre gravemente da falta da chuva. As decisões sobre o uso da água vai acontecer, então, nos reservatórios. Então, chove, o reservatório está cheio, espera-se que ele consiga encher no período de chuvas, e aquela vai ser a água utilizada por todas as pessoas da região nos seus usos. Ora, isso implica uma discussão muito importante sobre como alocar essa água para cada usuário, garantindo que todos tenham direito a usar água, que não falte água para ninguém. Então, esses arranjos específicos de caráter local, eles não são contrários ao Comitê de Bacia Hidrográfica. Existem, inclusive, associações de usuários que fazem parte dos próprios comitês, mas localmente a discussão é muito rica e muito importante, porque não tem como não agir de boa fé, não tem como hoje, dentro do direito de águas estabelecido do país, não tem como impedir que as pessoas tenham acesso à água. Bom, como é que funciona a governança local no semiárido? Hoje, a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico e os órgãos estaduais de gestão de águas desenvolvem estudos técnicos sobre a disponibilidade para o próximo ano, só até o próximo ano. O marco regulatório, então, vai ser assinado, quer dizer, é assinado um documento entre o Poder Federal e os poderes estaduais, estabelecendo os critérios de uso para o próximo ano, de comum acordo, com a participação dos usuários, que são associações que aprovam acordos anuais num instrumento que se chama alocação negociada de água para o próximo ano. Essas reuniões são extremamente ricas, todos participam, todos os agricultores, ricos, pobres, cultos, não cultos, que foram à escola ou que não foram à escola, eles sabem muito bem o que é o valor da água. Eles têm melhor que ninguém a noção do que é não ter água para plantar, não ter água para produzir ou não ter água para beber. Então, essas reuniões são muito ricas sob aspecto até sociológico, porque mostram muito claramente a necessidade de agir com boa-fé, de todos terem o direito de acesso à água. Isso é muito diferente do que acontecia em épocas passadas, antes das políticas de águas, em que o dono da fazenda, onde se encontra um açude, simplesmente não permitia que ninguém entrasse ali para retirar água. Então, existem conflitos muito graves que, ao longo do tempo, tanto a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico como os órgãos gestores estaduais vêm trabalhando para evitar novos conflitos e ajustar essas questões todas. Então, as associações de água do semiárido, junto com a alocação negociada de água, são experiências muito ricas de governança e que demonstra claramente que quanto mais transparente a negociação, maior o benefício para todos.
Muito bom, nós falamos de experiências brasileiras, né? Nós falamos do Comitê de Bacia Hidrográfica, nós falamos do caso específico do semiárido. Eu queria relatar a experiência em um rio fronteiriço, uma experiência internacional, da bacia do Rio Quaraí, que está situado ele faz divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, numa bacia hidrográfica de mais ou menos 30 mil pessoas, onde a principal atividade agrícola é a plantação de arroz, a cultura de arroz. E especificamente a cultura de arroz tem uma característica que é, na época da irrigação, há uma demanda brutal de água. E depois não, ao longo do ano não, mas na época da produção é muito alta e havia muito problema nessa bacia justamente por isso, porque havia uma descompensação no uso da água. Bom, claro que havia conflito e para minimizar esse conflito, houve um acordo internacional entre o Brasil e o Uruguai em 1991, veja que já está, a década de 90 é a década das políticas de água, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil também. Foi celebrado um acordo de cooperação para o aproveitamento, entre outros recursos, da bacia do Rio Quaraí. E nesse acordo, as partes se comprometem a cooperar para desenvolver e estabeleceram uma entidade internacional denominada Comissão Mista Brasileira-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Quaraí, que justamente faz estudos técnicos, científicos, apresenta para os governos brasileiro e uruguaio propostas de projetos para ver o que é possível fazer naquela região. Então, é uma alternativa para a gestão compartilhada na busca de solucionar conflitos e conjugar instrumentos de gestão entre os dois países. Porque o que acontece? Há comitês brasileiros, comitês estaduais dos afluentes do Rio Quaraí, no Rio Grande do Sul, e comitês uruguaios. Então, o acordo foi ajustado para dispor sobre o uso racional e sustentável da água das bacias, mas estabelecendo a possibilidade de que nessa comissão internacional participem o presidente do comitê brasileiro e o presidente do comitê uruguaio. Então, se conseguiu estabelecer que dentro do Rio Grande do Sul, né, dentro da bacia do Rio Quaraí, do lado brasileiro, havendo um comitê, e esse comitê participando da entidade internacional, e a mesma coisa acontecendo do lado uruguaio, se conseguiu fazer uma integração, na medida do possível, das políticas de águas, garantindo o quê? Garantindo disponibilidade hídrica, garantindo a negociação entre as partes e melhorando o acesso à água das pessoas. É uma experiência muito exitosa, uma experiência onde a governança é um diferencial relevante na gestão dos recursos hídricos e é um exemplo para ser estudado e replicado em outros casos, porque o Brasil tem 87 rios fronteiriços com os seus vizinhos da América Latina. Bom, então, o que a gente nota, tanto nacionalmente como no âmbito internacional, que processos de governança são extremamente úteis para o avanço das decisões necessárias quando se trata de gestão de recursos hídricos. Essa construção depende de comprometimento das pessoas. Esse é um fator fundamental em um ambiente de cooperação e boa-fé. Esses princípios continuam em vigor e eles é que vão pautar o avanço na implementação das políticas e, afinal, a melhoria da qualidade e da quantidade de recursos hídricos no Brasil. Muito obrigada, uma ótima noite para todos e até mais. Tchau.